Olá pessoal, aqui é a Rosana Penzi mais uma vez e dessa vez eu venho com uma novidade. Aproveitando que eu estava criando um porta-lápis para mim, um porta-lápis de cor, um organizador, com base num projeto que vi na internet, eu resolvi criar um tutorial passo a passo para você que gosta de lápis de cor, que tem bastante lápis de cor e que tem as mesmas dificuldades que eu de organizar os meus materiais. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer esse porta-lápis com prato de queijo e caninhos de PVC. Segue em seguida a lista de material. Se você não conseguir anotar tudo do vídeo, tem o link aí embaixo. No meu site temos a lista de material e você pode acessar o link e anotar direitinho, providenciar tudo para você seguir os meus passos. Bom, você vai precisar de tinta primer para pet à base de água. Eu usei da Acrylex, mas existem outras marcas no mercado que você pode estar adquirindo. Tinta PVA branca ou base para artesanato, no caso a tinta tem que ser pura. Tinta PVA preta, eu usei uma tinta para piso, ela é muito forte e resistente, também pura, viu gente? Você vai providenciar ainda uma lixa para madeira, no caso aqui eu usei uma lixa branca 220, você vai procurar uma lixa branca, vermelha ou amarela. E então você vai também precisar de pincéis, número 18, pode ser de pelo ou de pincel sintético, mas que seja com um acabamento fino. Um rolinho pequeno, uma caneta Posca 0,7 milímetros branca, pode ser também na cor prata. Tinta Metal Colors ou tinta acrílica prateada. A Metal Colors é da Acrylex, mas existem outras marcas. Essa é a que eu tinha em mãos. Você também pode utilizar, eu digo pode porque é opcional, um acabamento de verniz no seu projeto para maior resistência e é recomendável. Eu usei no meu, mas não gravei no vídeo. Um verniz fosco, tá? Tem várias marcas. Pode usar o brilhante também, se você preferir. Você vai baixar lá no site, no link que eu deixei aí embaixo, o risco que eu desenhei, que eu preparei para você. Você vai imprimir esse risco ou vai tirar o risco, pode ser até do livro Jardim Secreto ou qualquer outro projeto. Vai passar numa folha de papel manteiga e providenciar também o papel carbono. Esse papel carbono deve ser branco e de costura. Você vai precisar também de uma lapiseira e uma fita crepe, um copinho para você fazer a mistura, né, das tintas branca e preta e alcançar o tom cinza platinado, para a gente pintar a parte interna do projeto. Você vai precisar também de um tanquinho ou recipiente com água, eu uso esse, mas pode ser num potinho, um copinho, uma latinha, um pote de sorvete, qualquer coisa que você possa lavar o pincel. Paninhos para limpeza dos pincéis. E você vai precisar também de um azulejo para você trabalhar os pincéis, a tinta, rolinho, sem fazer muita sujeira.
Depois você vai precisar de um paninho com lustramóveis para dar acabamento no seu trabalho. E uma colinha de alta resistência que seja poderosa. Nesse caso aqui, eu estou usando a Loctite, mas existem outras marcas no mercado e é um tipo de cola de secagem rápida, é uma cola epóxi e ela é super resistente e forte. E então você vai copiar o risco, passar para o papel de seda, separar o seu papel carbono para começar a trabalhar o projeto. Você ainda vai precisar separar os caninhos de PVC cortados tudo a 10 centímetros, são canos de 3 polegadas e canos de 2 polegadas. Alguns caninhos eu usei reciclagem e outros eu comprei, como eu não tinha a quantidade certa, eu comprei, mas se você não tiver 70 centímetros do cano de 3 polegadas e 30 centímetros do cano de 2 polegadas, onde vai dar 7 partes do cano mais largo e 3 partes do cano mais fino. Depois disso, você vai cortar, lixar as bordinhas, lavar, passar um paninho com álcool para você preparar toda a pintura. Aí eu vou tirando aqui os caninhos, porque eles não estão colados, eles só estão colocados aqui para ajustar mais ou menos uma posição inicial do seu projeto, porque você não precisa copiar a disposição do meu, mas você tem aí uma disposição mais ou menos de como pode ou como você estudar uma forma de como ficar a disposição dos seus caninhos em cima do seu pratinho de queijo. No caso aqui, eu ajustei direitinho e é importante você ver que ele sobra um pouquinho nas laterais, mas nem todos os pratos de queijo são do mesmo tamanho. Então, no meu caso aqui, ele sobrou a beiradinha, mas é nada assim que comprometa o projeto. O importante é ter cuidado para não deixar um vão muito grande nas bordinhas. E aí eu vou tirar tudo aqui porque eu vou pintar, vou começar a pintar agora. Então eu vou tirar aqui de cima, mas depois que estiver pronto, a gente vai montar aqui em cima e colar com a cola de resistência. Esse suporte aqui é um pratinho de queijo com uma base giratória que você compra pela internet, tá? Existem diversos tamanhos. Esse é de 25 a 30 centímetros, que você vai precisar pintar com a base para artesanato. No caso dos caninhos, você vai pintar com a tinta primer. Importante é lembrar de não umedecer o pincel para começar a pintar com a tinta primer, porque assim ela fica mais resistente. Também não umedeça o pincel e nem dilua a tinta PVA, para que ela tenha mais resistência. Então, esse é um passo muito importante que você deve atentar. Lembrando que tem que pintar por dentro e por fora do trabalho. Então, agora nós vamos começar a pintar todos os caninhos de PVC. Você vai pintar os caninhos de PVC e vai dar 2 ou 3 camadas por dentro e por fora, intercalando secagem. Você vai aplicar com o pincel. É importante nesse caso a aplicação com o pincel para que fique uma camada bem grossa, bem densa, lembrando que você deve esticar a tinta e deixar uma camadinha não muito exagerada, mas uma camadinha generosa.
Por isso que eu não aplico com rolinho, tá? Nesse caso aqui. Então, você vai aplicar por dentro e por fora. Caprichando. Olha, gente, não precisa fazer muita sujeira para você pintar, para trabalhar com tinta. É possível de você se organizar e fazer um trabalho mais prazeroso, sem fazer muita sujeira nas mãos ou no ambiente de trabalho. E assim o seu trabalho rende mais e fica mais bonito. Bom, eu fiz um corte no vídeo aqui e também acelerei o andamento da pintura, fiz alguns cortes, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu creio que deu para você entender como proceder em toda a questão da pintura dos caninhos, tá? Logo depois, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pintar o prato de queijo, né? Mas para isso você precisa desmontá-lo. E aí você vai tirar o parafusinho de trás, com cuidado para não se machucar e não machucar a peça. Use uma chave de fenda na medida apropriada. E aí você vai desmontar e pintar toda essa peça. Importante, quando você trabalha com MDF, é de suma importância que você primeiro sele a madeira antes de trabalhar com a lixa, porque o MDF não é uma madeira, e sim uma composição de resina acrílica, madeira e serragem. E essa resina é tóxica, então você aplica uma camada de tinta, eu estou aplicando com pincel, mas você pode aplicar com rolinho ou, ou com pincel mesmo. E você aplica essa camada de tinta, estica bem a sua tinta. Depois que secar a primeira camada, aí sim você pode lixar com tranquilidade. Lixa, mantém um paninho sempre por perto, um paninho úmido, e já vai recolhendo todo o pozinho que sobrar. E aí você vai fazendo o seu trabalho sobre uma base no meu caso eu peguei uma placa de isopor, revesti de jornal, revesti com um plastiquinho e é assim que eu trabalho no meu ateliê, para não sujar a mesa, porque se você sujar a sua mesa, você acaba sujando os próximos trabalhos. Então é importante você ter esse cuidado também, tá bom? E aí você vai fazer esse procedimento nas duas peças, tá? Na frente e no verso, alternando secagem, e você pode trabalhar com secador de cabelo para acelerar sua secagem. Lembrando que entre uma secagem e outra, de mão, você já pode trabalhar com a lixa. Então, pessoal, agora você me acompanha na parte 2 do vídeo, onde a gente vai dar o acabamento e fazer a montagem do projeto. Até lá!